Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu tenho vos dito acerca da Nova Jerusalém. E quero dar continuação à minha fala, falando sobre o que acontecerá ali dentro desta cidade de Deus. Pois a Nova Jerusalém é uma cidade espiritual, uma cidade criada por Deus para cada um de nós que somos servos, que somos filhos de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, eu havia falado sobre que João disse: "E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva ataviada a seu noivo." Eu tenho vos dito, amados, que nesta cidade não haverá tristeza, não haverá nada que contamine o ser humano. Eu disse sobre a fabricação do muro desta cidade. Eu disse que o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nela os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu disse que esta cidade será uma cidade imensa, pois o tamanho da cidade acaba de vez com os problemas de espaço residencial. E basta lermos o versículo de número 16, onde conta-nos a medida desta cidade. No mundo atual, amados irmãos, o problema de moradia tornou-se um dos maiores tormentos. Quase tudo que o homem ganha, ele gasta em aluguel da casa ou do apartamento. Mas um dia, o homem será liberto de tudo isso. Esta cidade é de uma riqueza inagualável. Basta lermos o versículo 18 até o versículo 21. É incalculável, amados irmãos, a riqueza desta cidade. Em comparação com as cidades do nosso mundo, a promessa de Deus é de colocar a cada um de nós numa nova cidade, onde impera a paz, onde impera a harmonia, onde Deus vai realizar tudo a nosso favor. Será uma forma de libertação total do ser humano. Nessa Nova Jerusalém não terá templo religioso, como eu já vos disse. A divisão de ministério que hoje tem causado tantos problemas entre os cristãos, não haverá mais, porque o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro será o verdadeiro templo da nossa fé. Não haverá nem sol, nem lua, não terá nada que faça com que o homem tenha problema ministerial, porque o seu templo é o próprio Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro. Versículo 21 e 22. Ali não terá o sol, não terá lua, porque a palavra de Deus é bem clara, que a cidade não necessita de sol, a cidade não necessita de lua, para que nela resplandece, porque a própria glória de Deus, o próprio Deus estará alumiando, e o Cordeiro será a luz, ou seja, a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. Também as portas desta nova cidade não vai fechar à noite, porque ali não haverá noite. Nesta santa cidade só vai morar os filhos de Deus, e não entrará nele coisa alguma que contamine ou que cometa abominação. A mentira ali não entrará, mas só o que estão escrito no livro da vida
do Cordeiro de Deus. Apocalipse 21, verso 27. A Nova Jerusalém será a residência dos ungidos de Deus, dos salvos de Deus. O que foi dito nesta passagem, amados irmãos, é uma ilustração da realidade que será muito mais do que tudo que o homem seja capaz de imaginar. A vida desta nova cidade será abundante, será uma vida genuína. A maior preocupação, amados irmãos, hoje dos habitantes do planeta é com o aquecimento global. Toda pesquisa científica aponta para um possível falta de água. Cientistas, inclusive, chegaram a anunciar que em 2100 as fontes da água do mundo irá esgotar. Sabemos, amados irmãos, que os próprios ser humano ele polui as riquezas do mundo, ele polui as fontes de água. Hoje, amados, o governo de São Paulo já oferece um desconto de 30% na conta de água para aqueles que conseguem economizar o tão precioso líquido. Sabemos, amados, que sem água o planeta Terra será um caos. A maior riqueza do ser humano não é o petróleo, não é o ouro, mas a água. Mas no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém, isso não será problema. Veja o que está escrito: e mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Ninguém irá amaldiçoar a outro. E nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o alumiará e reinará para todo o sempre. Apocalipse 22, verso 1 até o versículo 5. Veja bem, amados, que ali haverá grande abundância de alimento, grande abundância de saúde, porque o próprio Deus estará reinando. A maior bem-aventurança é o homem ver Deus face a face. O próprio Moisés almejava ver Deus face a face. Mas Deus disse para ele: homem nenhum pode ver o meu rosto e viver. Fica ali, eu estarei fazendo passar a minha glória diante de ti. Mas a minha mão irá cobrir a tua face para que não me veja. Quando eu estiver passando, eu passarei diante de ti, diante desta penha, quer dizer, diante desta rocha, e você me verá pelas costas. E Deus fez passar a sua glória diante de Moisés. E Moisés viu, segundo a palavra de Deus, a glória de Deus. Ele viu Deus passando pelas costas, ele não viu a face de Deus. E quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia como o sol do meio-dia. Agora imagina seres humanos que um dia chegar na presença de Deus, ver Deus face a face, será uma das maiores bem-aventuranças. A Bíblia diz que ali, nesse lugar, não haverá tristeza, porque Deus estará limpando as lágrimas. Não haverá mais morte,
nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo aquilo que oprimia o ser humano agora é passado. Um dos principais motivos para a tristeza, amados, é a própria morte. A morte do ser humano, eu já disse isso, pois a morte tem causado destruição neste mundo. Mas nós, amados irmãos, que se chegarmos a entrar na Nova Jerusalém, teremos corpo espiritual. Nós teremos o corpo glorificado, pois Deus estará ali juntamente conosco. Portanto, na Nova Jerusalém, a morte não terá domínio, não existirá, não haverá luto, não haverá nem lágrima. O próprio Deus irá descer dos céus. O próprio Deus descerá dos céus. E nós seremos servos de Deus. Haverá fonte permanente de luz para todos os seres humanos. A cidade santa iluminará as nações, mas nela não haverá sol nem lua, pois a cidade não necessita do sol, não necessita de lua, porque nela resplandece a glória de Deus. É Deus que estará alumiando esta cidade, porque Deus é fonte de luz. A Bíblia diz que a luz resplandeceu neste mundo, a luz resplandeceu nestas trevas deste mundo tenebroso. Mas os homens amaram mais as trevas e tentaram apagar a luz, matando o Cordeiro de Deus. Mas agora, neste novo céu, nesta nova Jerusalém, o próprio Cordeiro de Deus será a lâmpada deste novo lugar, desta cidade espiritual. Apocalipse 21, verso 23. Não haverá pecado, não haverá nem pecadores, pois os pecadores não entrarão neste lugar, e não entrará nele coisa alguma que contamine e que cometa abominação. A mentira será banida. Existe tanto crente mentiroso, mas nesse lugar santo a mentira será banida. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro permanecerá nesse lugar. Ali não haverá maldição contra ninguém, pois a corrupção que existe neste mundo será aniquilado. Já a corrupção já será lançado no lago do fogo e de enxofre. E só os salvos viverão na santa cidade, e todos os ímpios que não se arrependeram, mesmo passando pela grande tribulação, irão ficar de fora, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois aqueles que praticam abominação contra Deus, o seu lugar o seu destino é o próprio inferno, mas o próprio inferno será lançado no lago de fogo e de enxofre. Salmo 9, versículo 17. Amados, chamo a vossa atenção. Existe um hino da harpa cristã, que fala sobre a glória celeste, fala sobre jamais se haverá morte no lugar onde o Senhor nosso Deus existe. O que a Bíblia revela, amados irmãos, ele revela sobre
a eternidade. E eu tenho tentado trazer para vocês, falando sobre o arrebatamento da igreja, falando sobre a glória de Deus, eu tenho tentado trazer algo para o futuro, para que a igreja de Cristo esteja alicerçado. Portanto, ao concluir este estudo, deixo aqui o verso 20 e 21 de Filipenses 3, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Este é a conclusão, amados irmãos, falando sobre a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, que todos remidos um dia irá herdar. Uma cidade eterna, uma cidade espiritual, uma cidade vinda dos céus, habitação de Deus, onde a glória de Deus se manifestará. Esta Nova Jerusalém é para os servos de Deus, é para os filhos de Deus. Pense nisso. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia. Provavelmente, amados irmãos, estarei encerrando as minhas mensagens sobre o arrebatamento até o dia 31. Mas se não for possível, estarei iniciando o próximo mês falando ainda sobre o arrebatamento. E após encerrar esses estudos sobre arrebatamento, eu ficarei uns dias sem gravar o áudio do pedacinho do maná dos céus. Que Deus abençoe a todos, ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez falando, Senhor, aos teus servos sobre o período após o arrebatamento da igreja, sobre o milênio, sobre após o milênio, falando sobre o Nova Jerusalém. E eu te peço, meu Deus, conceda-nos da tua grandeza, da tua misericórdia, do teu poder santo. Em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e te louvo e te dou graça. Fica conosco. Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus, amados irmãos.